Olá, meus queridos, estamos de volta com o estudo da lição da Escola Sabatina para o primeiro dia do mês de junho, neste domingo, e o tema da lição é a ira do Cordeiro. Queridos, quando a gente fala de um Deus que se ira, que se vinga, de um Deus que se irrita, não é a melhor imagem para apresentar para alguém. Mas se nós temos que ser fiel à Bíblia, à palavra de Deus, nós temos que ser fiel como um todo. E tão nocivo quanto rejeitar a palavra de Deus é eleger somente as verdades que me são convenientes. Queridos, pode Deus se irritar? Vamos ver o que a Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 6, versículos 16 e 17. Diz o seguinte: E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? A ira do Cordeiro. Isso parece tão estranho, porque todos nós sabemos que o Cordeiro, ele passa a imagem de mansidão, ele passa a imagem de calmaria, uma imagem de um animalzinho dócil. E é difícil imaginar que um Deus que deu o seu Filho unigênito para morrer por toda a humanidade, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, é muito difícil imaginar que ele, em dado momento, se irrite, fique irado. Mas é isso que a Bíblia está nos dizendo, queridos. Os perdidos não perguntarão o que é isso ou quem está por trás disso. Eles parecem saber o que está acontecendo. Eles se referem a Jesus como o Cordeiro, mostrando que conheciam pelo menos um pouco a história de Cristo. Eles também parecem cientes de que chegou o grande dia da ira deles e que estão em uma situação sem esperança. E o versículo termina dizendo o seguinte: quem poderá subsistir? Ou quem poderá suster-se? Queridos, Jesus apontou para o dilúvio a fim de nos advertir que sua segunda vinda será uma surpresa para muitos. Assim como o segundo advento, o dilúvio não foi uma surpresa para o mundo por falta de informação. Nós sabemos, de acordo com a Bíblia, Noé pregou ali naquela localidade cerca de 120 anos. E Deus avisou ali para ele, ele pregou para aquele povo, e as pessoas achavam que Noé estava ficando gagá, que Noé estava falando, não falava coisa com coisa, mas aí a palavra de Deus se cumpriu. Chegou o grande dia, o grande dilúvio. E quantas pessoas se salvaram? 8. Noé e mais 7 pessoas. Somente 8 pessoas se salvaram. E nós vamos ver na lição de amanhã mais detalhes sobre a história de Noé, sobre o plano de Deus na vida daquelas pessoas e como elas fracassaram diante da palavra de Deus. Jesus, ele sempre tem uma mensagem presente. Nós vimos isso na lição de ontem. Deus, ele sempre tem uma verdade para o seu povo. Para Noé, essa era a verdade presente. Deus havia avisado para aquela nação, através de Noé, que destruiria a terra com um grande dilúvio. A lição acrescenta o seguinte: entretanto, muitos argumentam que os 2000 anos desde que Jesus prometeu que voltaria significam que essas profecias são falsas, usando a história do dilúvio. Pedro escreveu: nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Queridos, quanto de nós não já ouvimos pessoas falarem exatamente isso, fazerem essa pergunta? Muitos dizem: olha, desde quando eu me entendo que se fala que Jesus vai voltar. E cadê? Jesus nunca voltou. O meu avô pregava sobre isso, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu tio. Desde quando eu me entendo,
falam que Jesus vai voltar. Todos nós já ouvimos em dado momento alguém dizer isso, agindo com desdém, com zombaria. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela, de acordo com Gálatas 6:8, nós não devemos brincar com Deus, zombar de Deus, porque tudo aquilo que a gente semear, isso também nós iremos ceifar. Queridos, esta é a lição deste domingo. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu convido você para que, nesse momento, aí mesmo onde você está, feche seus olhos para nós falarmos com Deus. Querido Deus, muito obrigado pelos momentos que aqui passamos estudando a Tua Palavra. Que o Senhor visite cada um dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes, que eles sintam-se tocados pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém.